Saúde Consciência. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN Vitória. Olha, hoje o tema é um tema que vai ser bastante falado ao longo desse segundo semestre, principalmente aqui no Brasil, com um evento que nós já estamos esperando, que é o El Niño, que é um evento que causa calor extremo, inundação, seca, e que esse ano a gente tem uma previsão de um super El Niño que vai chegar numa temperatura muito maior e que com isso nós precisaremos fazer ações de prevenção aqui no Brasil, em toda a região das Américas, mas especialmente aqui. Se a gente lembrar a última passagem do El Niño, nós tivemos aquelas inundações no Rio Grande do Sul, as secas no norte, secando rios grandes na Amazônia. Nós tivemos as queimadas, né, no Pantanal e a pior epidemia de dengue da história. Então, nós já sabemos o que pode acontecer com o El Niño e há uma expectativa desse super El Niño que chega então esse ano, passa, né, pelo Brasil. Então, nós já estamos, independente disso, com esse alerta que vem da Europa. A Europa é tipo um laboratório natural, porque essa região do planeta, ela costuma aquecer 2 vezes mais do que o resto dos países, dos outros continentes. O que acontece? Na Europa, né, houve durante todo o período histórico e aí passando pela Revolução Industrial, toda a parte de desmatamento, então tudo isso aconteceu lá primeiro. Isso faz com que essa região ela acaba sendo um laboratório. O que acontece lá vai acontecer nas outras partes do mundo em menor ou em um pouco mais demorado, né, em relação ao tempo. Mas costuma ser esse laboratório. O que acontece, está acontecendo neste verão na Europa? É um verão extremamente quente. Na semana passada já foi a segunda onda de calor, quando o calor a temperatura atinge níveis altos, principalmente acima ali dos 37, chegando em alguns municípios, em algumas cidades, a mais de 40 graus. Isso faz com que o nosso organismo tenha uma série de mudanças importantes, inclusive na absorção de medicamentos. E esse alerta que vem da Europa já coloca o Brasil, né, e os outros países em preparação para o próximo verão. E para a gente ainda vai ter esse agravante da passagem do El Niño. Então a gente tem esses dois eventos que estão sendo esperados. Em relação às mudanças climáticas, a gente já falou aqui, mas eu quero relembrar. Nós usamos dois conceitos que se chama mitigação e adaptação climática. O que é isso? Isso é muito falado. Tem que mitigar, tem que adaptar. O que a gente está falando sobre isso? Quando a gente está falando em mitigação, a gente está falando em reduzir o problema, reduzir as causas. Quais são as causas do problema do aquecimento do planeta? É a emissão de gás de efeito estufa. Então, o que se deve a isso? A forma como a gente usa os combustíveis fósseis, eu estou falando aqui do petróleo, a forma como a gente desmata, e você tem menos floresta, o verde, né, as árvores, elas captam esses gases e não deixa que o efeito estufa fique na atmosfera, né? Então, quanto menos árvore você tem mais gases na atmosfera, isso faz com que a temperatura fique mais alta, mais quente, né? E a gente, então, tenha mais problema. Então, toda vez que a gente está falando em mitigação, a gente está falando em reduzir causa. Toda vez que a gente está falando em adaptação, a gente está falando em conviver com o problema. São os efeitos. O que a gente faz para ajustar?
Dado que a temperatura está 40 graus, 41 graus, por exemplo, o que a gente pode fazer? A gente pode ajustar, a gente pode minimizar os danos dos impactos climáticos. Então, é um pouco isso. O que a Europa está fazendo agora e que nos mostra, né, esse alerta de que essa adaptação, esses ajustes, eles não estão sendo mais suficientes, né? Então, o que a Europa fez, que a gente ainda não tem no Brasil um sistema adaptado, né, feito para todo o país. A gente tem em algumas cidades, mas não temos a implantação desses planos de contingência por níveis de risco para acionar protocolos, e aí na área da saúde, específicos. Por exemplo, a temperatura chegou a 37, 38, 40, as aulas têm que ser suspensas. A construção civil tem que ser parada. As atividades que são ao ar livre têm que ser paradas. Por exemplo, limpeza de rua, por exemplo, coleta de lixo. Então, percebe que isso muda toda a forma como nós convivemos, né? Porque a gente tem uma temperatura muito alta, o nosso organismo não consegue fazer essa adaptação, né, a esse calor extremo que a gente fala. E as pessoas morrem. Na última onda de calor, o último verão, né, de 2003, que foi quando isso tudo começou, a gente entendendo melhor esses efeitos, mais de 70 mil pessoas morreram de calor na Europa. Então, todos esses protocolos foram feitos por conta disso e nós agora temos protocolos específicos. Então, alerta de risco. Quando o risco está no risco máximo, a gente tem que suspender aulas, suspender atividades ao ar livre, a gente tem que abrir espaços climatizados. Eles estão fazendo isso. Espaços climatizados como shoppings, locais onde as pessoas, as próprias escolas que têm ar-condicionado, distribuir água, ter pontos de água na cidade, e lá, inclusive, eles colocam aquelas névoas de água, né? Aqueles esguichadores, né, de água que vão fazendo aquela névoa para refrescar as pessoas. E também ensinar que isso se chama onda de calor e é provocado pela mudança climática. E também algo que a Europa já fez isso, e a gente está começando a falar, a gente começou a falar isso principalmente a partir da COP30 no ano passado, é educar, informar, principalmente gestores públicos, dos impactos das mudanças climáticas e nomear essas ondas de calor. O exemplo no Brasil é a cidade do Rio de Janeiro, que tem um protocolo por nível de risco. Virou, né, um exemplo no Brasil para esses estágios de segurança principalmente da saúde das pessoas, porque há um entendimento, porque eles já conseguiram fazer a integração dos dados de saúde e clima e já conseguem perceber, quantificar o aumento do atendimento, né, como que isso afeta os serviços de saúde quando você tem esse calor extremo. Principalmente algo bem interessante que a Europa fez, e a França é um exemplo muito, muito bom disso, eles fazem, quando tem essas ondas de calor, o monitoramento dos idosos. Então, por exemplo, instituições de longa permanência, idosos que fazem tratamentos crônicos, né, como hipertensos, diabéticos, pessoas que estão tratando contra o câncer, principalmente idosos, eles são monitorados por telefone pelas equipes de saúde para saber como eles estão, orientando para fazer ingesta de líquido. Então, há protocolos específicos, né? Aqui no Brasil, esse tema ainda é um tema novo, né? Nós estamos focando nas nossas respostas no curto prazo, e nós começamos a falar sobre isso de forma mais intensa a partir da COP30 e quando também em 2024 a gente fez o primeiro protocolo para profissionais de saúde sobre as mudanças climáticas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente quais as medidas que os municípios, os estados podem adotar nessas ondas de calor extremo. E já nos preparando para este verão, a gente precisa de ter protocolos específicos. Então, o que a Europa nos ensina, principalmente nessa última onda de calor
do dia 25 agora de junho, é que a gente precisa colocar as mudanças climáticas na gestão da saúde, né? Os gestores precisam saber disso, precisam preparar os serviços para isso, e a gente precisa ter protocolos de risco bem definidos. É muito importante que a gente faça isso para evitar as mortes, né? Porque muitas mortes ocorrem pelas mudanças climáticas, né? A gente não, o nosso sistema termodinâmico, vamos dizer, são essas trocas que o nosso organismo faz, mesmo em indivíduos jovens, eles causar, né, pode não acontecer de forma correta e causar a falência múltipla de órgãos e em poucas horas a pessoa morrer, como a gente viu aquele caso daquela adolescente no show do Rio de Janeiro, que motivou, inclusive, a cidade do Rio de Janeiro a adotar um protocolo baseado nesse protocolo, principalmente de Paris. Então, esse é o alerta. A gente vai falar mais sobre esse assunto, principalmente com essa passagem do El Niño esse ano. O cálculo, né, é a partir aí de final de agosto, setembro, então a gente ainda vai voltar com esse assunto, mas eu queria já falar sobre ele aqui, para que a gente possa, inclusive, alertar os nossos gestores aqui no estado, para colocar isso como uma prioridade, para que a gente possa preservar as vidas, principalmente de idosos aí, no próximo verão. Então é isso, Fernanda. Um abraço.